Paz e bem, estamos aqui mais uma vez, como sempre, né? Iniciamos invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Fazia um tempo que eu queria já fazer esse vídeo, que era contar um pouquinho, né, da história do livro Os Miseráveis, né, de Victor Hugo. Acho que eu já mostrei ele para vocês aqui no canal. E assim, um livro surpreendente, me surpreendeu muito, positivamente. O título primeira vez que eu vi esse título, Os Miseráveis, e aquilo me casquetou, porque isso me puxou na memória, né? A refletir, poxa, quantas vezes na minha vida eu fui miserável, né? Quantas atitudes miseráveis eu tomei na minha vida. Então assim, vou ler esse livro. Comprei e me surpreendi. Sinceramente, me apaixonei pelo livro. É uma coisa assim, você tem que ler. E aqui, até onde eu tô mais ou menos na página 320. E é uma coisa fora de série. No início, o que me chamou a atenção foi, o primeiro personagem foi o padre, não sei se era o padre ou o bispo Bienvenu, né? Eu acho que ele é bispo. Sabe aquele cara que ele sempre tem a resposta certa na hora certa? Eu fiz até uma comparação aqui. Parece que ele é eu lendo, poxa, mas eu acho que se o professor Olavo fosse um padre, né, um sacerdote, ele seria igual o bispo Bienvenu. Sempre sabe o que falar. E não qualquer falar a coisa certa. E o primeiro diálogo que eu vi que ele que me chamou muita atenção foi dele com um senador, né? Onde o senador, né, no auge da sua arrogância, muito rico, muito influente, né, muito poder, ele pegou enfim, teve ali uma conversa com o bispo, e o bispo simplesmente, olha, você de todos, né, que eu já conversei, você é o mais pobre de todos, embora tenha muito dinheiro, porque você só tem o dinheiro, né? Você não tem conteúdo, você não tem nada, você só tem o dinheiro. No segundo, que me chamou a atenção, foi um diálogo que ele teve com, eu vou botar aqui como eremita, mas ele não é bem um eremita, né? É um senhor que ele vive aí na floresta, né? Assim, no meio da floresta. E o padre Bienvenu disse, olha, se lembra, né, do ide e pegai-vos, né, a toda criatura. Então e as pessoas tinham medo desse homem, né, porque ele era tipo um semblante muito rude. E enfim, olha, ele ficou sabendo que o cara tava meio ruim de saúde, e ele foi lá, né, conversar com ele e tal. E uma das, olha, coisa muito boa, eu ouso até dizer que é até melhor do que o diálogo dele com o Jean Valjean, que é com o diálogo dele com o eremita. Ele vai lá para conversar e ele, né, depois desse diálogo ele volta, olha, eu fui lá para ajudar, mas quem fui ajudado fui eu. Eu fui lá para dar uma aula, mas quem saiu como aluno fui eu, né? Isso com as minhas palavras, né? Ele não diz isso, mas vocês vão ver no texto. É uma coisa assim fantástica.
fantástica. Fantástica. E a terceira, ainda aqui incluindo o Bispo Bienvenu, é da relação dele com o Jean Valjean, né? Onde ele vê ali pela primeira vez o Jean Valjean. Ele invade, né? Entra lá, é renegado pela cidade porque ele é um ex-condenado. Ele tem uma carta, né? Como se fosse uma identidade, né? Dizendo que ele era um ex-presidiário. E ele entra lá dentro da casa, né? Onde o bispo vive, com a sua... Tem um que é uma irmã, né? Tem um que é uma irmã dele, se não me engano, e outra é amiga da irmã dele. Uma coisa assim. E ele entra, achando que ia ser escorraçado, não. Ele diz, olha, na verdade essa casa aqui é sua, né? Eu estou aqui só de favor, porque Deus me deixa morar aqui. Então, mas a casa do desabrigado, né? Enfim, ele já fica meio, eita. E ele vai, né? Oferece uma cama, fazia 20 anos que ele não dormia numa boa cama, não tirava um bom sono, né? Mas ele simplesmente ainda, né, cai na fraqueza, ainda está como velho homem, né? O instinto dele ainda estava muito forte nele, ainda não tinha passado pela conversão. E roubou, né, uns talheres de prata, um castiçal, né? E fugiu. Saiu pela janela, enfim. E no outro dia, as mulheres, olha, roubaram os talheres, né? E o castiçal e tal. Ele, ok. Não tem problema. Como assim não tem problema, né? Não, elas ficaram em choque, né? As mulheres, porque afinal tinham roubado elas, né? E ele, olha, Deus não deu, né? Para realmente ajudar aí os mais necessitados. Então, se ele está precisando, se ele está mais necessitado que nós, que ele leve. Mas que ele faça bom uso, né? Desses artefatos, né? E aí começa, né? Enfim, tem outros diálogos, né? Assim, quando ele chega, ele tem um belo diálogo aí com o Jean Valjean, nessa noite que ele passa lá e tal. Coisa maravilhosa. Ou seja, esse personagem é muito icônico, né? No início, aí, o Bispo Bienvenu. E depois disso, o Jean Valjean se converte. Aí que começa um negócio muito bom, que também me chamou bastante atenção, o seu processo de conversão, muito bela, onde a sua consciência, né, ali começa a incomodar ele. Ele se lembra das palavras do bispo, ele sabe que ele está errado, e aí o Espírito Santo começa a trabalhar. E ele nunca tinha sentido isso, então ele não sabia como se comportar, ele sabia, né? E, poxa, o que é isso que eu estou sentindo? Nunca tinha sentido isso, negócio de remorso, de medo, essas coisas, né? O que é isso? E ele, enfim, se conversa. Nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou roubar, vou ser uma pessoa melhor, etc, etc, etc. Com aquela prata que ele roubou, né? Os talheres e o castiçal também era de prata. Ele foi para uma cidade, né, bem distante e refez sua vida. Construiu uma fábrica e a fábrica foi crescendo, o negócio foi dando certo. O cara ficou muito rico, né? Ficou muito rico, muito poder, muito bem visto nessa cidade, como um homem muito culto, porque ele, né, enfim, se educou
deu emprego para muita gente, né? Ele construiu as fábricas, ou seja, quando alguém precisava na cidade de alguma coisa, não recorria ao prefeito, recorria a ele. Que posteriormente todos da cidade, né? Quase que digamos assim, impuseram ele, olha, você tem que ser o prefeito. Não tem para onde correr. E foi isso, e ele aceitou, né, esse convite. E as coisas foram dando certo, realmente a cidade foi crescendo, foi até aí ele conheceu nesse processo, né, o Fantini, pois a Fantini trabalhava em uma das suas fábricas e ela foi posta para fora por digamos assim, um gerente, né, um supervisor aí da fábrica. Mas só que ele não sabia nada disso. Ele era o dono. E o supervisor não falou sobre ele, sobre isso, né? Não falou com ele sobre isso. E a gente vai ver a questão aqui, né? Nesse outro personagem também, vocês vão ver que é bastante cômico. E Fantini, onde né, fiz aqui a minha pescazinha aqui. Ela tem muita questão ainda da ingenuidade da alma, né? Por isso é que a gente, poxa, mas tem gente que parece que é besta, né? Poxa, é enganada direto. Poxa, mas tem gente que é assim, tem gente que não tem essa malícia, tá entendendo? Essa malícia aí você só vai adquirir depois que usar ela contra você, que você, opa, agora eu sei o que é isso aqui, sei mais ou menos o que sei agora o significado, né? Já tá enganado aí muitas vezes, tá? Vai passar um perrengue grande. E é onde aparece pela primeira vez o termo miserável. Então, isso ficou, né, na minha cabeça aqui. Onde vocês vão ver uma história muito pesada. Mas aí ele conhece ela, né, e ela fica com raiva do Madeleine, né, que depois ele vai trocar de nome, ele não usa mais o seu nome, por razões óbvias, né, e ele é conhecido como Sr. Madeleine, e ela fica com raiva dele. Entanto, quando ela o encontra mais pra frente na história, ela cospe nele, né? Sendo que nessa hora que ela cospe nele, na verdade ela está sendo presa por algo, né, digamos assim, injusto. É um homem, fala alguma besteira com ela e ela retruca, mas só que como ela era muito pobre, tá, naquele tempo, ela nunca ia ganhar, por exemplo, na justiça, como, né, batendo de frente com um homem aí na sociedade normal, digamos assim, que tinha um poder aquisitivo maior. E só que Madeleine viu o que aconteceu, viu que não foi ela que começou, ela só retrucou né, e o homem queria prender ela, olha, você não vai prender ela e tal. Mas só que ela ainda tinha aquela mágoa que achou que era o seu Madeleine que tinha tirado ela da fábrica, sendo que ele nem sabia disso, né? E mesmo assim ele o ajudou, mesmo ela cuspindo na cara dele, ele ajudou ela e está ajudando até agora, até onde eu parei na história, ele ainda está ajudando ela. Então, minha gente, isso aqui foi só né, digamos assim, um resumão. Mas aqui tem muita coisa boa, gente. São coisas que talvez você não... Vamos lá, digamos que, né, mais uma vez, a gente viva 100 anos, Deus nos permita isso. Talvez você não veja nenhuma dessas experiências ao vivo. E você vai passar uma vida toda sem saber o que é isso aqui.
Isso daqui isso aqui é digamos assim, o suco da alma, né? É o suco da alma, gente. Vocês têm que ler esse livro. Aqui vocês vão cair em sérias reflexões, né? Sobre a sua consciência, sobre a alma, sobre a inocência, sobre a miséria, sobre a mentira e sobre a benevolência. Então, eu acho que só isso aí já faz, né, tudo valer a pena. É um camalhaço, mas assim, você vai ter... Afinal, quando você está começando a ler um livro, você se torna amigo dele, né? Então você se torna seu amigo. E quando você está com o seu amigo, você não quer, né? Você quer passar cada vez mais tempo com ele. Ou seja, você vai querer ler, mas tem hora que eu dou uma parada, porque senão eu li esse livro aqui em um mês. Só que eu não quero isso, né? Eu quero ir degustando e tal. É uma maravilha, gente. Então, leiam Os Miseráveis, Victor Hugo. Fiquem com Deus e até a próxima.